Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias. Todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar. Sobre tudo e sobre nada. No ar, Carlos Nuno Granja. Olá, boa noite. Estamos de volta para mais uma emissão do nosso programa Sobre Tudo e Sobre Nada, dia 3 de fevereiro de 2025. Esta é a emissão número 187 e hoje vamos ter os nossos convidados residentes, Ana Marta Matos e João Balreira. Portanto, só por aí, pela dupla de convidados aqui presente, já em estúdio, é caso para dizer que vale a pena, portanto, e vai valer a pena. Muito obrigado pela vossa companhia, pela vossa preferência, pelos 98.7 a frequência modulada. É aqui nesta frequência que podem sintonizar a Rádio AVFM, mas também podem ouvir o nosso programa, principalmente para quem está distante e também para os nossos conterrâneos que estão espalhados pelo mundo. Basta aceder a www.radioavfm.net, é a nossa página da internet, onde estão lá todos os conteúdos, todas as novidades, todas as informações sobre a nossa grelha de programação e também informações propriamente ditas relativamente ao que se passa na nossa região e no nosso país e também pelo mundo. Podem aceder também, e aí já para assistir ao registro live streaming, no registro audiovisual, a nossa página do Facebook, onde este programa está a passar em direto neste preciso momento. E obrigado mais uma vez, onde quer que estejam, é sempre bom saber-vos aí desse lado para assistir ou ouvir o nosso programa, porque esta é a sua nova rádio de sempre. E onde quer que estejam, em casa, no trabalho, no café ou eventualmente em viagem, mesmo que curtas, muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço muito especial para esses nossos conterrâneos que estão a trabalhar e viver noutros países e para as pessoas que vivem sozinhas, estão nas suas casas, neste momento sintonizadas, porque a rádio é efetivamente uma companhia e nós sabemos bem, aqui deste lado fazemos companhia também a esses nossos amigos, a essas nossas amigas que vivem sozinhas nas suas casas, e é um gosto poder também dar esse pequeno contributo, essa companhia, ainda que nestas 2 horas de emissão. Mas a rádio, a AVFM, está cá e tem emissão contínua, portanto, sabem bem que a AVFM faz essa companhia e é uma excelente companhia. Obrigado, Ana Marta, obrigado, João, pela disponibilidade em estarem mais uma vez no nosso programa. Nós que vamos, eu gosto muito das efemérides, já falámos aqui nisto, vamos a caminho de festejar os 8 anos aqui os 7 anos aqui no nosso programa, aqui na AVFM, e portanto também a caminho das 200 emissões vamos celebrar, mas para já boa noite. Boa noite a todos e boa noite a quem nos está a ouvir e sobretudo a vocês que aqui em estúdio já não estávamos aqui há algum tempo. Sempre bom rever aqui o João e rever-te a ti, Carlos. É sempre bom matar saudades. É sempre bom matar saudades e sobretudo fazer companhia a quem está em casa a assistir em live streaming ou simplesmente ouvir na rádio AVFM 98.7, que continua a prosseguir com este serviço público de excelência e, portanto, é continuar. Cá estamos, não é? É mesmo isso, cá estamos. João, olá, boa noite. Boa noite a vocês. É sempre bom rever-vos e estar convosco uma vez mais. E também para o nosso auditório, para os nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem, o melhor possível.
e que possamos ter umas 2 horas agradáveis para todos e que possamos, enfim, trocar opiniões, trocar reflexões e uma vez mais, obviamente, a rádio está com este programa e com muitos outros, certamente, a prestar um ótimo serviço à comunidade, nomeadamente à comunidade vareira, quer seja aquela que reside aqui na nossa terra, quer aquela que está por aí espalhada pelo mundo e que são certamente bastantes e que terão muitas saudades certamente da terra deles, como é normal. E que gostam muito também de ouvir a VFM e de ouvir as notícias da terra. Isso é mesmo de ouvir, principalmente as notícias são boas, não é? Porque há sempre aqueles ecos das más notícias. Neste caso do Ovar eu sei porque me falaram nisso, do mar avançar no furador, e isso foi notícia lá fora e fizeram referência a isso, mas as boas notícias são aquelas que todos gostam de ouvir, obviamente. E portanto vamos iniciar a nossa conversa. Aliás, já iniciámos aqui com esta primeira abordagem de acolhimento, mas nós vamos para a política e continuam as notícias sobre os prováveis candidatos, seja para as autárquicas, seja para as presidenciais, até porque este fim de semana já foi anunciado mais uma candidata, neste caso Mariana Leitão da Iniciativa Liberal. Eu gostaria de começar por aí, para percebermos de facto, com este enquadramento que está a ser quase imposto, não sei se é uma agenda que está a ser imposta pela própria comunicação social, são os próprios partidos que vão também perfilando as opções. O que é que têm a dizer sobre quase este encadeamento que já está acontecendo entre autárquicas e presidenciais? Nós já discutimos isso também no programa anterior, o que quer dizer que os temas vão permanecendo, e é natural que assim seja, porque durante os próximos meses só esperamos, eu falo nesse sentido, que se espera também que para uma certa transparência que se deixe ficar um bocadinho este tema das presidenciais e possa haver uma abordagem maior, uma amplitude maior, para que se possa discutir em cada território as autárquicas com uma campanha efetiva e para esclarecer os cidadãos relativamente a cada candidato. Ana Marta. Dizer que concordo contigo em absoluto, a partir do momento em que realmente nós vemos as notícias, seja de que forma elas nos cheguem, nos jornais, nas redes sociais, na televisão, na rádio, efetivamente, não obstante outros temas da política internacional ou efemérides que estejam a acontecer pelo mundo fora, o que é certo é que a nível nacional nós estamos muito centrados nesta questão das eleições autárquicas e das eleições presidenciais. Eu compreendo, e acho que até já falamos nisto no último programa, compreendo de alguma forma que para as eleições presidenciais já se esteja a ver este clima, esta especulação, por assim dizer, porque naturalmente estas coisas também levam o seu tempo a serem preparadas e, portanto, os partidos nessa medida gostam de ir já lançando com algum tempo de antecedência os seus candidatos. No entanto, estamos aqui a braços também com as autárquicas, que são eleições que eu considero de extrema importância, porque dizem respeito ao poder local, que é aquele que é o poder mais próximo dos cidadãos, aquele que os cidadãos se revêem, e diria que se calhar é aquele que tem mais afluência nas urnas de voto. Portanto, as pessoas sempre tiveram muito mais tendência para irem votar, creio eu, nas eleições autárquicas do que propriamente, por exemplo, nas europeias. Portanto, parece que esta questão da proximidade e da personalização dos candidatos, independentemente dos partidos, tem um peso realmente muito relevante. E aquilo que eu desejo, do ponto de vista local e do ponto de vista nacional, é que realmente se encontrem os melhores candidatos e candidatas, permite-me fazer este ênfase, porque efetivamente
E se falarmos, por exemplo, da lei da paridade, nomeadamente da grande reforma que houve na lei da paridade em 2019, a lei da paridade surgiu em 2006, mas depois teve um upgrade, por assim dizer, em 2019, muito relevante, que fixou a questão dos 40%, portanto, de existirem mulheres nas listas e, sobretudo, de atribuir aqui algumas penalizações aos partidos políticos caso não cumprissem este requisito. E aquilo que eu entendo nos dias de hoje e defendo, e não, independentemente das ideologias, é uma coisa que eu acredito mesmo. Eu acredito que as mulheres, e permitam os homens, acho que também haverão muitos irão concordar comigo, as mulheres efetivamente deram provas que, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista académico, do ponto de vista político, podem efetivamente trazerem grandes mais-valias para aquilo que abraçam. E, portanto, aquilo que eu entendo é que espero que a nível nacional isso tenha aqui uma boa taxa de participação feminina. E gostaste desse anúncio da Iniciativa Liberal? Lá está, vai um bocadinho de encontro àquilo, independentemente da ideologia que estiver em causa, vai um bocadinho de encontro àquilo que eu estou aqui a defender. Uhum. João? Pois, eu acho que realmente as eleições presidenciais e os potenciais, alguns já concretizados em termos definitivos, candidatos a essa eleição, está a tomar conta da agenda, pelo menos da agenda mediática. Deixa-me só acrescentar que o Pedro Nuno Santos disse que é desejável que haja apenas um candidato da área socialista. Não é? Sim. Portanto, não sei se os partidos no seu interior, enfim, se terão uma preocupação também já, obviamente, penso que terão, já com as autárquicas, mas em termos daquilo que vão exteriorizando, de facto, há uma sobreposição muito grande e há uma preponderância muito notada com as eleições presidenciais a sobreporem claramente às eleições autárquicas, apesar das autárquicas serem mais próximas, portanto, do que as presidenciais. Penso que isso não seria muito desejável, mas enfim, os partidos sentem a necessidade de ir marcando posição e clarificando a sua posição em relação a putativos candidatos. Acho que, portanto, penso que já temos alguns já assegurados. Temos o Chega com o André Ventura, temos o PSD com o Marcos Mendes, agora a Iniciativa Liberal com Mariana Leitão. O PS ainda não tomou posição, por visto que também será mais difícil. Penso que para o PS tem ali alguma divisão interna, porque surgem vários candidatos possíveis na área socialista. O António José Seguro já se posicionou, ainda não deu, enfim, um passo decisivo, mas está posicionado e provavelmente poderá avançar. Temos o António Vitorino, penso que é capaz de acolher a maioria da simpatia dos militantes do PS, mas para todos os efeitos há uma divisão, não é? Vai haver uma divisão e penso que não será benéfica no caso de avançarem os dois, não será benéfica para o Partido Socialista, nomeadamente numa segunda volta, que me parece inevitável, dada, digamos, a grande dispersão e o grande número de candidatos. Penso que um candidato do Partido Socialista, seja ele qual for, numa segunda volta, por exemplo, com o candidato militar, se ele de facto se prefigurar, não terá possibilidade. Será muito difícil um candidato do Partido Socialista vencer Gouveia e Mel, na minha opinião, na segunda volta, porque não vai ter votos do centro, não vai ter votos da direita, portanto terá votos do Partido Socialista e da esquerda, que, a avaliar pelos últimos resultados e pelas sondagens que vão saindo, são manifestamente insuficientes para o eleger. Mas, portanto, são só, para já, ainda suposições, já com alguma aderência àquilo que irá ser, porque já há algumas coisas que são, já podemos falar com alguns dados concretos e portanto, candidaturas concretizadas, mas penso isso, sim, penso que vai ser uma eleição disputada, até de certa forma, difícil de prever o resultado numa primeira volta. Mas eu penso que uma segunda volta vai ser inevitável, dada a grande dispersão que existe, e mesmo a nível dos principais partidos, PS e PSD, eles estão, enfim, com empates técnicos praticamente nas sondagens, e portanto parece-me que uma segunda volta vai acontecer.
E eu acho que então que a perspectiva e a estratégia dos partidos deve já, desde já, começar a preocupar-se não só com o candidato e com o resultado dele numa primeira volta, mas com uma eventual possibilidade de êxito numa segunda volta com os candidatos que poderão lá chegar, ou terão possibilidades de, pelo menos teoricamente, lá chegar, os adversários, não é? que se podem prefigurar nessa segunda volta. Em relação, o que é que eu posso dizer mais em relação às presidenciais? Posso dizer que, enfim, são umas eleições importantes, são umas eleições que não são, na minha opinião, tão importantes quanto as autárquicas, pois essas são, digamos assim, a essência da democracia, não é? Porque, de facto, é a base, é a base, da política, é de facto proximidade. Como muito bem, portanto, vamos eleger as pessoas que nos são próximas e que vão digamos, enfrentar e tentar resolver os problemas que nos dizem diretamente respeito. E, portanto, essas parecem-me mais importantes nesse sentido. Muito embora sabemos que as presidenciais, se calhar, terão um impacto mediático maior. Como é que viste também, por exemplo, o anúncio da candidatura de Alexandre Leitão? Neste caso, falámos da Mariana Leitão para a presidência da República, mas da Alexandre Leitão, enquanto Mariana Leitão e enquanto mulher, não sei se queres que foque na... Não, a candidata. A questão, claro que vamos focar aqui a questão de ser mulher, portanto, é uma candidata ou um candidato, não deixa de ser mulher. Partem exatamente da linha de partida, claro, é igual, não altera. Pronto, não será por a questão do género que vão ter diferenças à partida, penso eu. O que é que eu acho? Eu acho que foi uma... Sabendo que é Carlos Moedas, candidato PSD, e não os outros candidatos, mas será entre os dois que... Carlos Moedas, não. Estamos a falar das presidenciais? Para Lisboa. Para Lisboa, ok. Para a Câmara. Ok. Estava a falar de Leitão? Alexandre Leitão. Alexandre, ok. Eu estava a pensar na Mariana. Leitão, é muito Leitão. É um Leitão e Leitão. Embora as coisas não se combinem, porque uma está muito liberal, a outra... Embora sejam leitões diferentes. Sim, Mariana Leitão, já sabemos, será como candidata presidencial, representa um partido... com menor expressão, não quer dizer que eles partem todos o mesmo, mas não é bem assim para as presidenciais. Claro, sim. Bom, a candidatura autárquica é da Alexandre Leitão. Eu acho que seria, enfim, não é muito surpreendente. Ela é, ao fim e ao cabo, a líder parlamentar do partido, ela tem tido um peso... Uma projeção também. Uma projeção e um peso preponderante dentro do partido, tem-se assumido praticamente como a segunda ou terceira figura do partido e portanto, penso que o Partido Socialista precisava de uma figura forte, não é? De uma figura impactante, uma figura com peso mediático também, para poder enfrentar e poder disputar com possibilidades de êxito a Câmara de Lisboa, que é uma Câmara importante, como sabemos, e que tem sido trampolim nomeadamente para outros voos e voos do mais alto patamar nacional. Eu penso que, enfim, enquanto pessoa, eu penso que seria uma pessoa capaz e, enfim, uma pessoa competente para assumir a Câmara de Lisboa. Se me perguntarem entre ela e o Carlos Moedas, eu acho o Carlos Moedas um bom candidato e um bom presidente, de certa forma, salvaguardando algumas questões, não tem sido capaz de resolver, por exemplo, com os sindicatos o problema da acumulação do lixo na cidade, que é um problema que tem sido muito notado e que tem perdurado e que se vai mantendo sem resolução, pelo menos uma resolução capaz e visível aos olhos, nomeadamente, de quem nos visita, dos turistas, não é? Sendo Lisboa, como é cada vez mais uma cidade cosmopolita e muito visitada por estrangeiros, penso que seria fundamental nós termos a cidade limpa. E isso não está a ser assegurado. Para além disso, enfim, eu acho que ele tem tido alguma proximidade na resolução de problemas que dizem respeito às populações. Tem estado atento a algumas situações. Lembro-me da questão dos transportes públicos, que assegurou passes para um conjunto alargado de pessoas. Portanto, penso que, enfim, acho que vai ser uma boa disputa.
E vai ser uma disputa, na minha opinião, pelo menos a esta distância, difícil de prever qual poderá vencer. Já agora, Ana Marta, não chegamos a comentar esta candidatura da Alexandra Leitão, da outra Leitão, para presidenciais, mas como é que viste também este anúncio da Alexandra Leitão como candidata à Câmara de Lisboa? Eu até ao momento estou bastante de acordo com aquilo que o João está aqui a referir. E partilho da mesma insatisfação à distância daquilo que é, e vemos pelas notícias aqui alguns handicaps daquilo que é o mandato de Carlos Moedas, e realmente uma questão primária que é a limpeza das ruas numa cidade extremamente visitada com centenas, se não até milhares de turistas por dia. Essa questão é mesmo premente em qualquer cidade e em particular na capital do nosso país. E a partir do momento em que esse tipo de situações não são asseguradas, por melhor que possa ser o candidato e capaz, porque reconheço muitas valências no Carlos Moedas, fico com algumas dúvidas em relação a que possa ser o candidato ideal, e a partir desse momento concordo com o João quando diz que poderão ser umas eleições equilibradas de certa forma ao nível do município de Lisboa. Alexandre Leitão é claramente uma das figuras neste momento do PS e portanto merece obviamente esse reconhecimento também. Vamos mudar um bocadinho para apontar para outros pontos de factos que foram acontecendo nestas semanas. Queria que comentassem também sobre aquela questão do diretor-geral do Governo, aquela questão do Hélia Rosalino, do salário em si, o que é que poderia ser pago pelo Banco de Portugal ou ter que baixá-lo para o salário que era previsto depois no segundo a legislação, e queria que comentassem mais uma vez, vamos comentar casos destes, mas que tem que ver com a questão da credibilidade dos políticos. O célebre caso das malas, não é, do aeroporto. O que é que podem comentar, João, sobre estes dois casos que no fundo acabam por ferir a credibilidade dos políticos? Claro, sim. Infelizmente é mais do mesmo, portanto nós já vamos sendo habituados há alguns anos desta parte a sucessivos casos eu considero escandalosos, nomeadamente para quem se quer apresentar como representante do povo, e portanto eu acho que, embora estamos a falar sem haver condenação de ninguém, há uma presunção de inocência, mas o que é certo é que, e eu continuo a dizer isto, eu não concordo nada com aquela história dos políticos virem dizer que há política que é da política e há justiça que é da justiça, porque isso só se diz quando nos dá jeito. Claro. Quando são os outros, já isso não interessa nada, portanto esse princípio é para ser posto de lado, e portanto eu acho isso, enfim, acho isso só morrido, mas enfim. Isto porquê? Porque eu acho que os políticos têm obviamente uma responsabilidade acrescida em relação aos outros cidadãos, não é? E portanto têm uma responsabilidade política desde logo. Isto é, para mim, não é necessário, para mim, enquanto, enfim, defendo alguma ética na política, eu acho que os políticos não devem estar à espera de serem condenados nas vias judiciais para depois tomarem posições e decisões dentro do próprio partido, de afastamento ou de continuidade de uma determinada pessoa que é suspeita. Eu acho que há desde logo digamos assim, uma mancha na credibilidade da pessoa, que se pode vir a confirmar ou não judicialmente, mas que há factos suspeitos, há factos de ilegalidades que são cometidas, e eu acho que isso é suficiente, devia ser suficiente, para que líderes partidários tomassem posição e lá está, no sentido de credibilizar a política, de credibilizar a classe. Mas neste caso o Chega até foi... Sim, já lá vamos. De credibilizar a classe que eles integram, não é? E que nos representa, deviam ser os primeiros a de facto tomar medidas e serem eles próprios a afastarem essas pessoas. Em nome da transparência. Em nome da transparência, em nome da ética, em nome do bom nome dos políticos, não é? E da sua imagem pública. E da democracia, em última instância. Portanto, parece-me de facto que, enfim, aí, de facto, o Chega e o André Ventura, na minha opinião, deram um exemplo, porque, apesar da situação
enfim, quase impensável. É quase anedótica. Anedótica mesmo, portanto, do deputado açoriano, do Arruda, sim. Que, portanto, parece-me que fazia coisas, enfim, impensáveis, e se calhar alguém, enfim, é tão inacreditável que se calhar mesmo não está bem, mesmo psicologicamente, o homem. Portanto, mas o Chega aí, na minha opinião, fez aquilo que tinha que fazer, não é? Até porque é uma das suas bandeiras, não é? A questão da ética. Mas é a bandeira de todos. Todos defendem, todos acham. Claro que sim, mas eles focam muito. Sim. E, portanto, fez aquilo que tinha que fazer. E que acho que outros deviam fazer também, já agora, que era tomar uma posição rápida de afastamento da pessoa, independentemente dele vir a ser ou não condenada pela justiça. Mas depois já há outra questão. Ele, de facto, também ganhou um estatuto independente e com regalias que... Claro. Ele depois manteve, não é? Embora pressionado pelo próprio partido para abandonar e, portanto, para se demitir do cargo de deputado, persiste em manter-se. E, portanto, vai meter baixa, penso que vai meter baixa psiquiátrica, enfim, vai para a terrinha, lá para os Açores, portanto, mantém os seus privilégios, não é? Pronto, enfim, mas isso é uma posição já individual. Que eu acho já não está relacionado com o partido. Sim. Lamentavelmente, em contraponto, temos o Bloco de Esquerda que, enfim, tem tido uns escândalos, nós sabemos, a questão dos despedimentos das grávidas e das mães. Das mulheres grávidas e em fase de alimentação, e que é uma contradição completa com aquilo que o Bloco sempre defendeu, que foi, nomeadamente, a defesa acérrima das mulheres, ainda mais das mulheres mais, digamos assim, mais vulneráveis, portanto, eu fico agora à espera de saber o que é que o Bloco vai dizer, ou com que moral é que o Bloco de Esquerda vai, digamos, atacar uma posição de um empresário que deixou de ter lucro e despediu trabalhadores por isso. Que foi o que aconteceu no Bloco. O Bloco teve uma votação, enfim, muito inferior àquela que tinha tido. Por força disso, passou a ser, as subvenções do Estado passaram a ser muito menores e, portanto, teve que fazer uma redução de despesas. Infelizmente, enfim, de uma forma, na minha opinião, hipócrita, fez aquilo que, o pior, não é? Foi despedir mulheres jovens, grávidas, ou em fase de amamentação, que acho que é lamentável. Ana Marta. O João começou por dizer que deve de existir alguma ética na política. Eu não digo alguma ética. É força de expressão, não. Exato, é toda a ética. Toda a ética na política. Eu já peço alguma só. É força de expressão. Eu já peço só alguma. Como não há nenhuma, alguma já é uma evolução, não é? Esta hora do dia de segunda-feira pode ser só alguma. Não havendo nenhuma, haver alguma já é uma evolução. É um avanço. Estava aqui a picar um bocadinho porque começou muito bem por dizer isso e eu concordo, aliás. Os primeiros defensores e pensadores políticos, Aristóteles foi dos primeiros a referir que a ética é essencial à vida política e, portanto, eu acho que a ética devia de ser essencial a tudo na vida, até mesmo nas relações humanas do foro privado. Nós trocamos a ética com respeito, mas a ética deve pautar a conduta do ser humano a partir do momento em que o ser humano é um ser humano consciente e tem consciência daquilo que faz. E aqui na política é muito mais gritante a partir do momento em que nós, efetivamente, independentemente do partido que estiver em causa, elegemos com o nosso voto um conjunto de pessoas. Sabemos que agora que tem havido algum escrutínio, até agora nas últimas legislativas, de serem preenchidos até aqui alguma documentação, ainda que a título formal, mas para que as pessoas discriminem aqui algumas situações para se tentar despistar algumas situações de conflito, de interesses, entre outras coisas, mas efetivamente se formos à gênese da raiz e formos a situações como esta, nomeadamente começando pela questão do Chega, é demasiadamente caricato e ao mesmo tempo assustador. E, efetivamente, não existe aqui nenhuma decisão judicial. Não existe e obviamente que esta situação irá depender dela. Mas há um juízo de praça pública, há uma moral que não é passível de ter aqui uma tipologia a nível judicial, mas há uma moral, lá está, uma moral, uma ética, que nós
achamos como assegurada a partir do momento em que estas pessoas assumem estes cargos, independentemente da ideologia que estiver em causa. E, portanto, não existindo essa moral, até pode ganhar na batalha no tribunal ou depois em termos judiciais, mas o que é certo é que da fama e daquilo que fez não se livra. E esse julgamento, o julgamento das pessoas, das pessoas que o elegeram, isso não se livra. E, portanto, quando se toma a decisão de seguir uma carreira política, pode ser muito tentador, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas não têm noção da exposição que isso implica, e vem tudo ao de cima. O bom, o mau, coisas que são verdade, outras que não são verdade, e muitas vezes quando se fala os políticos e se critica, também é um bocado delicado, porque são as famílias dessas pessoas que estão também associadas à pessoa em concreto, e portanto essa pessoa, quando toma a decisão de avançar para um cargo político, e quanto maior for esse cargo político, com maior exposição, não é só essa pessoa que está a pôr o seu rosto e a sua imagem na praça pública, é essa pessoa e a família que está consigo. Portanto, isto mexe com muita coisa, e quando se tomam essas decisões devia de se ponderar isso tudo. Parece-me que não é o que acontece. Em relação à questão do Bloco de Esquerda, ainda hoje vi uma notícia sobre isso, onde a Mariana Mortágua veio dizer que até vai processar aqui algumas entidades e não sei o quê, porque considera isto quase como se fosse uma difamação, uma perseguição. E uma perseguição. E aqui, novamente, digo a mesma coisa que disse há instantes. Até pode, em termos judiciais, não haver aqui factos que levem a nenhuma condenação do que quer que seja, mas o que é certo é que dessa fama e desse status não se livra e mancha logo. Esta toalha branca imaculada fica logo manchada com aquilo que é o juízo moral das pessoas que assistem a estas coisas e que votaram nestes representantes. Também aquela notícia daquele deputado que tem 2 alojamentos locais e que foi ele que, não sei se viram também essa notícia, que foi ele que... Do Bloco? Sim, do Bloco de Esquerda. Do alojamento local havia desde logo a Catarina. Sim, a Catarina também, para contrariar os alojamentos locais, mas que também tinha ele próprio alojamentos locais. Portanto, é a questão da coerência. Do Robles também, da especulação imobiliária, enfim, mas isso... É a questão da coerência. Eu tendo a não... Isto fere bastante a credibilidade. É que não é só de um político em si ou de um partido em si. Mas deixa-me só dizer isto. Eu acho que essas situações, e elas são recorrentes, então o último governo de António Costa eram várias por semana, chegou a ser uma todas as semanas, um escândalo por semana. O PSD também não está também não está livre, também não está limpo, também não tem a folha limpa, não é? Mas o que eu acho é isto: os partidos não são, como é que eu ia dizer, eles não devem ter eles têm que ter um crivo enfim, saber quem tem nas suas hostes e terem, digamos, uma informação mínima sobre as pessoas. Agora, o que eu acho é o seguinte: quando há algum elemento de um partido qualquer, seja ele qual for, comete situações deste género, ou ilegalidades, ou até crimes, digamos assim, eu acho que os partidos não devem, desde logo, serem penalizados por isso. Até porque não podem controlar o comportamento de tanta gente, não é? Num partidos que têm dezenas de deputados, não podem controlar os ímpetos, até porque nenhum de nós está livre de hoje à manhã, enfim, num momento de perdição, fazer algo que hoje seria impensável. E, portanto, eu acho que os partidos não têm, a direção dos partidos não deve, e os partidos não devem ser penalizados por isso. Agora, a partir do momento em que os partidos, conscientes dessa situação, não tomam uma posição e até se fazem, então, enfim, entram em subterfúgios para tentar desculpar, assobiam para o lado, como se costuma dizer, e fazem de conta que não é nada com eles, até já não poderem mais, e só em última instância é que os afastam, se não os puderem manter. Eu acho que aí sim, aí os próprios partidos ficam também com a imagem beliscada, a falta de ética é total, e acho que descredibiliza a política e a democracia. É por isso que eu digo, embora enfim, de certa forma seja algo que não sei, quer dizer, mas é um contraponto. A questão do Chega, a posição que o Chega tomou e que mais nenhum partido até hoje vi tomar em relação a um escândalo deste género, foi para mim exemplar. Essa questão por exemplo, dos salários dos políticos, acham que influencia em si essa imagem do político bom ou do político excelente? Quer dizer, um bom salário, um excelente salário é sinónimo de um excelente político? Eu
não concordo. Mas quer responder? Porque as pessoas falam muito que os políticos não recebem pouco e que não... Não concordo. E os cargos, e falam dos cargos. Eu já, dentro daquilo que é a minha pouca experiência e de vida, não é? Comparativamente com a vossa, já vi bons políticos, excelentes políticos, exemplares políticos que ganham um salário irrisório, e estou aqui a pensar até presidentes de junta e presidentes de junta aqui do nosso concelho, por exemplo, o nosso presidente de junta, ex-presidente de junta Jaime Valente, da freguesia de Valga. O salário era irrisório, provavelmente até era menos do que aquilo que ele ganharia se calhar se estivesse a trabalhar no privado, ou nas funções que ele exercia antes. E vejo aqui políticos que efetivamente não são tão bons exemplares e que ganham presidentes de câmara, de grandes câmaras, por exemplo, que não têm aqui, que eu não posso dizer que sejam exemplares, na verdade que até depois alguns deles até são depois condenados e muita coisa e não sei o quê. Portanto, o dizer quanto melhor for o político, melhor é o salário, se era essa a tua pergunta, eu não acompanho. Sim, mas é essa narrativa, não é? Está a ir muito por essa narrativa de que devem ser bem pagos e por aí fora. Os políticos devem ser bem pagos. Na generalidade, todos nós devíamos ser bem pagos. Pois, todos devíamos ser melhor pagos. Isso era a questão de... Isso era uma discussão mais profunda. Essa é bem a questão de vamos distribuir porque senão, se os salários não são bons, depois não chamam os melhores. Essa é a questão. Eu acho que essa teoria pode ser desconstruída. Eu poderia desconstruí-la de outra maneira. Já que é válido para os políticos, também é válido para outras profissões. Também. A questão é esta. Embora, enfim, eu vislumbro aí alguma lógica nessa posição. Quer dizer, a posição de, enfim, quanto maior o salário, mais atraente é a função. Isso é assim em todo lado, em princípio. Se é trispar, mas digamos isto é, mantendo-se tudo o resto constante, se o salário aumentar, a pessoa sente-se mais atraída. Não estamos a falar aqui de outras variáveis. Agora, o que me parece é que na política, quem se dedica à política, eu não sou político, mas permito-me dizer isto, quem se dedica à política deve ter um intuito de serviço, deve ter um compromisso de missão. Compromisso e de serviço de missão, exatamente. De missão o quê? Em prosseguir a causa pública. E, portanto, eu acho que um bom político é esse. Independentemente daquilo que vá ganhar mais ou vá ganhar menos. Até porque se a sua vocação é essa, a sua intenção é o compromisso, ele está menos preocupado. Participação cívica. Ele está menos preocupado, digo eu, está menos preocupado com os aspectos materiais, nomeadamente até com o salário, digamos assim, mais concretamente, do que propriamente com aquilo, com a sua ação e com a sua missão. Se achas bem? Eu estou a imaginar a expressão do João quando, na tomada de posse do governador, agora o diretor-geral do governo, não é? Que é uma nova função que foi criada, acho que foi em posição até da Comissão Europeia, não é? Pois, os diretores-gerais agora dão muito jeito, não é? Portanto, não foi para lá o Hélder Rosalino, que ia ganhar, portanto, teria que ganhar menos. Os diretores-gerais agora dão muito jeito. Agora já não me recordo o nome de quem foi substituído à última hora. Para assumir responsabilidades e, portanto, os ministros ficam numa cátedra. Mas lembras-te do que disse Luís Montenegro, que ele estava com uma boa reforma, já não sei como é que se chamou o senhor, agora não me recordo o nome, mas que ele que veio... Paga para trabalhar. Paga para trabalhar. Estou a imaginar a tua expressão, o teu rosto quando ouviu. Pois está. Eu não o vou fazer aqui, mas tu imaginas bem. Paga para trabalhar assim um bocadinho. 6.000 e qualquer coisa, não é? Mas tu imaginas bem, não é? E percebes então facilmente. Não, é tal história, não é? E percebes facilmente. Porque é que eu mandou ir para lá? Aquilo que temos dito aqui, desde que aqui entramos, percebes facilmente porque é que eu não estou alinhado com nenhum partido. Exato. É fácil, é muito fácil. Não, mas é um bocadinho ridículo também, não é? Também é anedótico. Isto sem beliscar quem assume outra posição. João, não podemos dizer que desta água nunca beberemos, não é? Não, claro. Há uma coisa que eu estava com uma boa reforma e depois ia pagar até porque eu já partilhei neste programa várias vezes. Se eu tivesse um desses cargos de topo políticos, certamente que chamaria o João para meu assessor. Mas também tinhas de pagar bem. Tinhas de pagar bem, se ele vier com o mesmo critério, por analogia. Por isso o João não estou a dizer pagar bem porque era justo, não é? É só mesmo. Um dia destes, a competência paga-se, não é? Aceita algum cargo político. A questão tem a ver mesmo com isso. Quer dizer, eu acho que há que fazer, de facto,
eu não queria dizer isto porque isso pode ser conotado com algum partido e eu não dou, mas uma limpeza no sentido de limpar Portugal. Está tudo conspurcado, quer dizer, nós vemos o quê? Vemos falta de transparência, vemos falta de ética, quer dizer, eu pareço quase o essa de Queiroz nas farpas, não é? Que tem séculos, não é? Mas que de facto é muito atual. E lendo as farpas nós temos um espelho da sociedade atual. Portanto, ele já na altura era fortemente crítico. E eu sigo um bocadinho. Será que ele seria crítico da transladação para o Panteão? Talvez fosse. Acho que ele próprio se iria dele mesmo, não é? Eu acho que sim. Sem culpa nenhuma, que ele não pediu nada a ninguém. Eu acho que ele não iria aceitar, ainda mais vindo de quem vem. Ele ia, de certeza, mandar uma farpa para aquela cerimónia. Uma farpa valente. E Ana Marta, também te riste quando o Luís Montenegro, o primeiro-ministro, disse: ele paga para trabalhar. Paga para trabalhar, ele vem pagar para trabalhar. Isso é eloquência. Exato. Eu acho que a Ana Marta não quer comentar isto. Há coisas que se calhar o meu comentário não Queres passar à frente? Passo à frente. Mas pronto, ficou registado para memória futura e na memória dos portugueses e da comunicação social que divulgou. Mas tu sabes que esta narrativa que existe para assegurar os melhores, não é? Essa questão de tem que ganhar bem. Certo. Também mas não se fala disto para os enfermeiros, para os médicos, também se utiliza muitas vezes esse argumentário no setor privado, que é os melhores salários para assegurar os melhores e não sei o quê. E depois, mas o empresário tem sempre uma forma de articular as coisas e conseguir e de controlar resultados. Agora, o Estado pensa sempre assim, é sempre nivelar por baixo. O tempo dirá se realmente o salário corresponde à depende, função nivelar por baixo depende, não é? Depende. E aquilo que irá desempenhar. Eu acho que podia até podia, de certa forma, com uma medida que me parece lógica, aumentar-se o salário dos deputados, não é? Ou dos ministros. Bastava, por exemplo, reduzir o número de deputados. Eu acho que 230 deputados para um país tão pequeno quanto o nosso é demasiado. Já chegou a falar nisso, não é? Eu acho que é demasiado e mais ainda. E é demasiado não só pelo número em si, mas também por aquilo que nós vemos que muitos deles não estão lá a fazer. Eu não digo que estão, porque não estão mesmo. Uhum. Estão lá para levantar o braço e votações, plenários e não sei o quê, mas intervenções propriamente com conteúdo, intervenções que realmente dignifiquem a posição de deputado e contribuam para, digamos, para a discussão dos problemas que afetam o país. Vemos, enfim, um número reduzido, basicamente quase sempre os mesmos, enfim, dos 230, se calhar uns 60. É que são mais 60 ou 70 de facto são proativos e de facto intervêm e têm uma participação realmente, digamos assim, substancial e significativa, e os restantes não. Portanto, eu acho que essa era uma medida possível. Concordas, Ana Marta? Achas que também seria um bom cenário reduzir o número de deputados? Já foi falado, já. Aqui e ali já houve um ou outro partido que abordaram a questão. E abriria aí, de certa forma, então vamos, alguma capacidade, alguma poupança para se poder, enfim, aí ou noutros campos, acho que falta faz o dinheiro. Para uma decisão dessas tinha que ser feito um levantamento de realmente das necessidades e do impacto que isso podia trazer. Isto assim muito por alto. O Chega chegou, Chega já falou, mas assim muito por alto. Eu creio que temos 19 distritos, por aí, sim, mais ou menos. Se nós formos a ter em conta que cada distrito tenha à volta, sei lá, de 10 concelhos, que não é assim, e multiplicarmos cada concelho por cada distrito, damos aqui a razão de 190, pronto, o número 190. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que o número... Estás a falar da representatividade e do pluralismo da Assembleia da República deve, de certa forma, espelhar aqui esta malha, por assim dizer. Mas entendo o reparo do João e até de quem defende, ainda que... Mas acho que essas coisas devem ser feitas de uma forma estruturada e evidentemente até hoje ainda isso na nossa história da nossa democracia ainda não aconteceu, mas poderá vir a acontecer até com uma, sei lá, revisão constitucional ou algo assim. Eu tenderia a concordar com a Ana se de facto essa representatividade se manifestasse, não é? O que nós vemos é que isso fosse verdadeiramente representativo. Exatamente, que não é, está longe de ser. Mas isso também cabe na cabeça pessoal de cada deputado. O que nós vemos é que nós elegemos os deputados, não é? E depois, lá está, são 230 e eu acho que 10%, talvez, 10%, de facto preocupam-se e levam os problemas da região que os elegeu
e os restantes não. Isso é o que nós vemos todos os dias. Há muitos anos. E, portanto, essa questão da representatividade deixa de ser, na minha opinião, um argumento na medida em que ela não está implementada, não é? E, portanto, não estando implementada, não pode ser obstáculo a uma alteração deste tipo. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que... Quer dizer, eu acho que os argumentos estão lá todos, não é? Porque, é como eu digo, estão lá demasiados, não participam, servem para as votações de plenário e são um custo para... São um número. São um número e são um custo para o país, um custo considerável para o país. Pronto, isto para depois não falarmos naquelas questões, não é? que também são falta de ética e até situações daqueles deputados que já não são assim tão poucos, não é? Já há muitas histórias em vários partidos que alegam que vivem longe de Lisboa, quando vivem em Lisboa, e vão buscar as ajudas de custo, e vão buscar mais uma casa, o subsídio de habitação. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses, não querendo interromper o raciocínio do João, que acho que já estava no fim, mas dizer apenas uma coisa. Obviamente que se essa lógica fosse tão forte e houvesse uma necessidade tão premente disso acontecer, eu acredito, e até porque já tivemos governos de PS, PSD, várias coisas, que isso já tinha avançado. Ainda não aconteceu, portanto, também haverá aqui alguma lógica que se calhar impede que isso aconteça. E qual é a lógica? Pois nós não sabemos. Eu posso saber pelas notícias e por algumas coisas aquilo que é o trabalho parlamentar, mas não domino aquilo que é feito lá. Acredito que internamente cada partido tenha as suas regras e o seu funcionamento. Essa era uma questão. E a outra questão que eu queria dizer, a partir do momento em que é colocado um limite para a Assembleia da República, então isso também terá que se espelhar, de certa forma, por analogia, nas Assembleias Municipais e nas Assembleias de Freguesia. Porque se nós formos a ter em conta os deputados na Assembleia da República e nos esquecermos do resto, se formos a ver, também se formos assistir a algumas Assembleias Municipais ou Assembleias de Freguesia, também só vemos quase sempre os mesmos a intervir. Concorda? Sim. Então a lógica será para todos. Deixa-me só dizer, poderia ser, mas uma coisa não implica a outra. Eu acho que se poderia perfeitamente fazer uma redução do número de deputados e isso não afetaria em nada o país. Pelo contrário, independentemente de se fazer ou não, depois, digamos, num patamar mais baixo a nível local. Penso eu que uma coisa não teria que acarretar outra. Por outro lado, a questão da lógica dos partidos terem falado e não quererem, então, isso é muito fácil de compreender, não é? São os clientelismos. Só. E, portanto, é preciso muitos lugares para muitos amigos, e nós sabemos muito bem, eu pelo menos sei muito bem, enfim, já não sou propriamente de ontem, como se costuma dizer, e sei o que é que se passa dentro dos partidos quando andam a formar as listas para os candidatos a deputados e as convulsões que lá dentro existem dessas situações e portanto, até com cisões dentro dos partidos e, portanto, alas não sei quantos enfim, potenciais líderes que se vão configurando porque não foram incluídos, sentiram-se injustiçados. Enfim, nós sabemos como é. E, portanto, obviamente que é por isso e se calhar por outras razões, mas penso que essa é a preponderante pelas quais os partidos querem manter, digamos assim, o privilégio de poderem ter muitos lugares para distribuir, sob pena das convulsões internas aumentarem. Eu só queria dizer mais uma coisa. A nível local, não estou a dizer que seja em Ovar, a nível de qualquer município, isso acontece. E isso, a preocupação não pode ser menor. Se formos então a focarmos nesse ponto, não pode ser menor por ser um município e maior porque é a Assembleia da República. A lógica e a Constituição funciona para todos de igual forma. Ana, mas desculpa lá, mas eu não estou a pensar na legalidade, nem na lógica, eu estou a pensar na poupança. Também o nível de censura, já não falo da poupança em termos de erário público. Falo do ponto de vista de censura e da ética daquela pessoa que foi eleita e que está lá e que até nem faz nada. Então, mas para isso, nós elegemos também os nossos representantes a nível local, aquilo que esperamos é que, efetivamente, que a nível local também façam alguma coisa. Claro, portanto, a lógica é a mesma, portanto, a ser assim. Já agora que estão... Varrias tudo, era? Não varria tudo, tinha que ser pensado medidas para todos, não é só para alguns. Mas que medidas?
De redução era alterar a representatividade. As medidas iriam certamente. As medidas iriam implicar certamente uma revisão constitucional. E acho que uma revisão constitucional não é propriamente criar um decreto-lei ou uma lei ou uma portaria. É muito mais profundo. É verdade, muito mais profundo. O levantamento é diferente. Já agora, já que abordaram essa questão também das Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia, gostaria que comentassem, temos 8 minutos ainda, sobre a desagregação que voltou a instaurar as antigas freguesias vigentes antes da agregação, julgo no tempo do mandato de Passos Coelho. Não é? Exatamente. Ana Marta, temos novamente as nossas freguesias e com as autárquicas aí já em cima, portanto, é verdade. Ao plano inicial. Eu fico com muito contentamento por haver este voltar ao estado inicial das coisas, porque, e falando do Conselho de Ovar, partilho daquilo que foram as preocupações do ponto de vista da proximidade, do ponto de vista de gestão, de muita coisa, quando houve esta agregação. Não estou a dizer que as coisas depois disso tenham funcionado mal quando houve a agregação, mas o que é certo é que não é a mesma coisa quando nós temos uma junta de freguesia, um presidente de junta de freguesia na nossa freguesia em si, e quando de repente tudo é agregado, e ainda que as coisas estejam de alguma forma asseguradas, os serviços administrativos, nunca é exatamente a mesma coisa. Mas pior do que isso, foi a forma como isto na altura aconteceu, que é a chamada Lei Relvas, não é? Do Miguel Relvas. Isto foi resultado para cumprir com um determinado propósito a nível da Comissão Europeia, creio eu, mas o que foi feito, e como muita gente falou, e bem, foi dividido o país através de régua e esquadro, sem se atender a uma série de coisas. Na altura, recordo-me, por acaso estava como deputada da Assembleia Municipal, membro da Assembleia Municipal aqui em Ovar, e recordo-me que nós tentamos fazer isto de forma a tentar assegurar os interesses da população. O que é certo é que isto, quando também chegou lá acima, por assim dizer, ao Governo, as coisas processaram-se da forma como depois nós acabamos por ver, e envolvido este tempo todo, naturalmente que fico contente, as coisas levam o seu tempo, mas naturalmente que fico contente por tudo ter voltado ao seu estado inicial. Há algumas freguesias que se mantiveram, que não conseguiram, porque depois tiveram que apresentar aqui documentação, estudos, muito também a parte financeira também esteve aqui envolvida, do passivo, do ativo, portanto há aqui um conjunto de coisas que tiveram que fazer, e aquelas que conseguiram, porque houve quem não conseguisse, estão de parabéns, porque conseguiram zelar pelos verdadeiros interesses da população. E também aqui não é os partidos que estão em causa, é quem deu a cara pelas suas gentes. É a população também, claro, e a população. João? Bom, eu estou também de acordo, acho que realmente, enfim, as coisas processaram-se como se processaram, no contexto em que se processaram, na altura do Passos Coelho. E eu acho que, de facto, esta nova desagregação, portanto, voltar à primeira forma, digamos assim, é vantajosa, porque, de facto, cada freguesia, ou cada ex-freguesia, não é? Agora, cada região, digamos assim, tem direito a ter os seus próprios representantes, que sintam, digamos assim, que sejam dessa região e que sintam os problemas dessa região, que sejam próximos das populações dessa região e, portanto, que por força disso deixem de ser apenas uma região e passem novamente a ser uma freguesia, não é? Com tudo o que isso implica de capacidade de afirmação, de capacidade de gestão de situações próprias e específicas da freguesia e também com presença nas assembleias municipais e, portanto, nos órgãos de decisão locais. Portanto, parece-me que de facto isso é vantajoso. Aliás, nunca vi, a não ser a vantagem, enfim, talvez económica ou financeira na altura da agregação. E, portanto, mas aí já teve a representatividade também, era uma medida claro. daquilo que estávamos a falar há pouco, rentabilizar os recursos. Sim, claro, sim, mas uma coisa é nós termos excedentários que não fazem falta. Outra coisa é não teres ninguém a representar uma região, ou uma localidade, uma parcela do território, não é? Que não era nada e que agora se vai novamente reconfigurar como uma freguesia. Portanto, são coisas diferentes.
Acho que sim, acho que é uma medida positiva. E, portanto, prevê-se ainda mais pelas autárquicas e principalmente no nosso Conselho, com mais candidaturas. Ainda mais vivacidade. Mais vivacidade. Portanto, ficamos todos satisfeitos. Ficamos a aguardar. E que haja mais participação política, assim é dada a operadade a mais pessoas poderem participar também. Nós estamos ansiosamente a aguardar pelos cadernos eleitorais e pelas candidaturas para ver quem é que Estás muito ansioso, não estás? Estou a ver se a Ana Marta anuncia alguma coisa, mas pois ela tem informação privilegiada. Ou poderá ter. Tenho essa fama, não tenho proveito, infelizmente. E outra curiosidade que ela terá, que ela vai estar depois a apontar, Ana Marta, a questão das mulheres. Quantas não vou estar a apontar. Fazer o gráfico. Não vou estar a apontar. Mas aquelas que... Primeiro as cotas que estão... A cota está preenchida. Não vou estar a apontar, mas aquelas que conseguirem, obviamente que irão merecer os meus parabéns, os parabéns de todas as mulheres, acho que sim. Portanto, vamos esperar para ver. Nós estamos com 2 minutos. Vamos passar também para o plano internacional. Que está efervescente. Já não era tranquilo. Sim, e não era de duvidar que isto pudesse acontecer, porque já sabíamos que as coisas iam por esse caminho, mas lá essa grande virtude tem o homem. Sim, vai fazer e faz. Não, mas continua sempre imprevisível. Sim, exatamente. Isso nunca sabe o que vai ser o dia seguinte. Era um bom argumentista que consegue ser previsível, mas imprevisível ao mesmo tempo. Tem uma explicação. Nunca sabemos bem. Sabemos que alguma coisa vem, mas o quê? Isso aí é que não. Eu tenho uma explicação para isso que é minha, não sei se está certa ou não, mas eu interpreto isso. Já vamos falar sobre isso. Vamos. Agora não temos tempo, que isto é assim. Há personalidades que 1 minuto não chega, não é? Um programa não chega. E aqui também nisso, mas estamos realmente, chegamos a um ponto... Não falar muito em chega, não? Fala então. Não, a palavra é o que é. Nós temos que usar a palavra, não é? Um programa não basta. Mas olha que parece que inicialmente era basta. Não sei se recordam. Parece que era basta. Basta, temos que encontrar aqui outros sinónimos. Sim. Então, não vamos ter receio das palavras só porque elas estão associadas. Eu estou só a provocar. Sim, é tal questão. Por exemplo, quando fala da palavra déficit, não é assim? Tantas vezes a palavra déficit, que até o presidente ficou célebre, o presidente Jorge Sampaio, não é? Que há mais vida. Para além do déficit, foi mesmo para explicar e tentar desmistificar a carga negativa que a palavra tinha. E é isto que também temos de tentar fazer com outras palavras, obviamente. Nós vamos regressar daqui a pouco, agora vamos fazer uma pequena pausa para então retomar a nossa conversa. Até já. Pausa com saúde mental. Às quartas-feiras, a partir das 18 horas, o universo da parentalidade tem espaço para discussão na Rádio AVFM. Bárbara Pereira e um painel de convidados mostram-lhe como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. Pausa com saúde mental. AVFM 23 horas. Rádio Global, de âmbito local. Até 4 de março, vote no orçamento participativo do município de Ovar e ajude a transformar as melhores ideias em melhores realidades. Chegou a sua vez de decidir as 3 melhores propostas das 10 a concurso. Pode fazê-lo votando no site do Orçamento Participativo, enviando uma SMS grátis ou presencialmente na sessão da sua freguesia. Saiba tudo em op.cm-ovar.pt.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Espaço único, rodeado pela natureza e amplo estacionamento, onde encontra tudo para afirmar o seu lifestyle. No Vida Ovar temos a simbiose perfeita do desporto com o lazer, que transforma uma simples ida às compras numa experiência ímpar. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Antena Vareira, 98.7. Ovar, no ar. Carlos Nuno Granja. Olha o que é que estávamos aqui a falar. Querias beber um whiskyzinho ao som da música? Não era bem isso, era beber um galãozinho, comer uma torrada, não era umas bem bolachinhas Maria, ouvir esta música de fundo, um copinho de estar leite, aqui a conversar, tranquila. não era, ia ser bom, mas pronto, estamos a beber água aqui nos estúdios da ABFM. João e Ana Martins, também é preciso ter espírito de missão, não é? Espera, para beber água. Não, para estar aqui. Para estarmos ok. aqui. Agora até estava a ver o que é que vocês estavam a falar. Beber água, missão. Eu bebo água todos os dias, portanto, todos os dias pratico a minha missão. Se tivéssemos aqui o whisky, era mais de missão, era outra coisa. Já era mais inspirador, porventura. Não, isto ainda é água. Era já uma equipa de missionária, tudo lá para fora, corrida aí, que não há que estar aqui a consumir álcool. Era um bocadinho, mas está a bom ambiente. É isso que importa. Espero, está um ambiente propício para uma boa conversa. É, uma bela conversa, e esperemos que as pessoas do outro lado que estão do sintam outro lado, sintam o mesmo que nós estamos a sentir. Que sintam o mesmo. A mesma onda. E principalmente que estejam sintonizados. Exatamente, isso é importante. Primeiro que a saúde e que estejam bem dispostos, claro, mesmo que não estejam a ouvir o programa, que nós não desejamos aqui, não desejamos mal a ninguém. Queremos boa disposição e saúde e satisfação e isso tudo, e harmonia. E daqui a mais tarde parece que estamos num programa religioso, assim, mas pronto. Vamos então a essa temática. Primeiro, Canal do Panamá. Ou primeiro a Groenlândia, depois o Canal do Panamá, agora já o 51º Estado de ser o Canadá, o México, os imigrantes, portanto vamos para já estar ali focados, já de chegar à União Europeia. Diz que vai chegar em breve. Então comentem que não é nada era o que estávamos aqui a dizer na antecâmara do assunto, sobre o assunto, portanto não é nada de que não estivéssemos já à espera. Agora o que não esperamos é o que vem a seguir, sempre a seguir, porque ele não gastou os cartuchos todos, portanto o que é que vem a seguir? João, se queres comentar primeiro? Eu começo por responder, que o que vem a seguir, vamos ver, ninguém acho que é imprevisível, mas o que vem a seguir, e falando assim de um modo muito geral e abstrato, há de ser alguma negociação que permita que, não conseguindo aquilo que apregoa que vai conseguir, consiga aquilo que sempre quis e que sempre esteve na intenção dele, que é um bocadinho menos, mas que penso que vai concretizar. Porquê? Porque o que é que nós vemos? Vemos a velha frase do America First, não é? Portanto, aquela questão da América acima de tudo, da América toda poderosa, que se vai impor
ao resto do mundo, até aos aliados, ou, enfim, até aqui aliados, não é? E ainda são, ainda pretendem vir a continuar a ser, não é? Portanto, uma hostilidade económica, uma hostilidade no sentido de que lá está American First, os interesses da economia americana primeiro e acima de tudo, e depois então os interesses dos outros serão, enfim, com os efeitos colaterais que tiverem que sofrer, desde que realmente se garantam os objetivos pretendidos para a economia americana. Agora, é evidente que quando isto depois tem a ver também, obviamente, com questões geoestratégicas, com questões de posicionamento político, de posicionamento militar, mas também de posicionamento, digamos, geoeconómico, na medida em que nós sabemos a importância que tem o Canal do Panamá, sabemos a importância geopolítica e geoestratégica, mesmo em termos militares, que pode vir a ter a Groenlândia, porque está ali num espaço, digamos assim, que é o corredor mais curto entre a Rússia e os Estados Unidos, que é aquela parte, portanto, do Ártico, e a Groenlândia está ali muito próxima, está ali, digamos assim, interposta entre a Europa, o norte da Europa por um lado, os Estados Unidos por outro e a Rússia, mas há ali uma espécie de um triângulo. A Groenlândia está ali como que incrustada, um pouco mais a sul em relação ao Ártico, mas, portanto, tem o domínio, os Estados Unidos dominando aquela parcela territorial, que é bem vasta, garantem um muito maior controle da situação e uma muito maior proximidade dos seus potenciais inimigos, os potenciais agressores. Por um lado. Por outro lado, sabemos que a Groenlândia que é muito rica em gases, muito rica em materiais, portanto, não sei ao certo o nome dos materiais, mas materiais que servem para fabrico das baterias, portanto, destas necessidades novas eletrónicas, e portanto são terras férteis. E portanto também isso é obviamente levado em conta pelo Trump e pela sua administração. Portanto, há aqui uma série digamos, de interesses que se vão acumulando e que levam os Estados Unidos a ter uma posição de força. E uma posição não só de força, mas de chantagem também, não é? Na medida em que, valendo-se do poderio, quer económico, quer militar, dos Estados Unidos e do seu posicionamento preponderante na NATO, não é? Que é, digamos assim, o guarda-chuva, digamos, de proteção militar a uma vasta região, nomeadamente à Europa. E, portanto, vale-se disso para dizer, meus senhores, isto vai ter que ser assim, e depois, eventualmente, negociar e ganhar até outro tipo de vantagem. Estou-me a lembrar que com o México, por exemplo, houve a imposição a intenção de impor tarifas de 25% às importações do México, mas, no entanto, isso já foi adiado. Foi suspenso. Agora suspendeu. Mas foi suspenso com a contrapartida de o governo mexicano se comprometer a dificultar, não sei exatamente de que forma, mas a dificultar o acesso dos pretendentes a imigrantes para os Estados Unidos à fronteira. Portanto, ou seja, o Trump nem sequer se coíbe depois de dizer, embora mantenha a ameaça da tarifa, que ela não foi eliminada, não foi interrompida, foi apenas suspensa, mas a simples suspensão, o simples adiamento, já lhe permitiu que uma colaboração do México no sentido de conter a passagem dos imigrantes mexicanos para os Estados Unidos. Portanto, há aqui toda uma... E nesse aspecto eu tenho que realmente dizer, o homem e a sua administração, eles têm uma envolvente e têm, digamos, estratégias maquiavélicas, é certo. Portanto, aqui, a ética aqui então nem se fala, aqui não há ética, não existe. Não há direito internacional, não existe. Não há respeito, somos só nós fazemos o que nos apetece. Não há respeito por coisa nenhuma, há uma prepotência, não é? Absoluta. Mas de facto, isto é, de facto, há uma coisa que nós temos que reconhecer, é que ele defende os interesses dos americanos. Forte e feio. Depende, nestas tarifas vamos ver se será por aí, não é? Não, mas é que as tarifas lá está. O Canadá já prometeu retaliar. Sim, mas depois voltam ligeiramente atrás e conseguem outras coisas. Negocia, isto é, não vai, de certa, na minha opinião, em alguns casos, pode retroceder um pouco ou diminuir, digamos assim, a percentagem da imposição aduaneira com outras contrapartidas, que serão também elas, digamos assim,
pretensão dos Estados Unidos e benéficas para os Estados Unidos. Há uma coisa que realmente nós temos que reconhecer, gostemos ou não, e eu não gosto, acho que são coisas absurdas e coisas impensáveis à luz daquilo que é o direito internacional, daquilo que é a ética, daquilo que é o respeito pela soberania dos povos, não é? Que todos nós nos habituamos desde sempre a respeitar e a ver respeitar. Não é? Deixámos agora há bem pouco tempo de ver com a incursão militar, com a invasão da Rússia, portanto, primeiro à Crimeia, obrigado, e depois à Ucrânia. Portanto, isso deixou de ser um dado adquirido, o respeito pelas fronteiras, e os Estados Unidos estão a fazer o mesmo, de uma forma aparentemente leviana, de uma forma, enfim. E não cumpriu com a promessa que fazia, que num dia acabava com os conflitos. Pois, claro que não. Sim, claro que é evidente. Além de estar a ter uma posição diferenciada perante a Ucrânia, que diz, agora já falou, não sei se viram a notícia também, que ele disse que a Ucrânia, para continuar o apoio à Ucrânia, ela também tem que ceder. Tem que ceder algo. Lá está a questão dos minérios e de, lá está a ameaçar um tipo de restrição, neste caso militar, ou de apoio militar, para ir buscar benefícios de outra índole, neste caso económica. Mas o contrário também faz. Portanto, há aqui toda uma estratégia recambolesca, digo eu, portanto, e difícil de aceitar, à luz de quem tem princípios, não é? Mas eles não os têm, evidentemente. Manifestamente não os têm, e portanto, como não os têm, vale tudo, entre aspas. E o que é certo é que, com esse valer tudo e com a força e com a preponderância que têm a nível mundial, quer militar, quer económica, vão conseguindo os seus intentos. Vamos ver agora o que é que vai resultar das reações dos prejudicados, digamos assim, das reações do Canadá, que já anunciou que vai retaliar. A própria União Europeia, pois já se configuram opiniões no sentido de que a União Europeia, caso ele venha a concretizar, e eu acho que vai concretizar, portanto, a ameaça da imposição de tarifas aduaneiras, que a União Europeia deve retaliar e deve, digamos, contrapor medidas de reciprocidade. É que os Estados Unidos também não são apenas importadores, não é? Exatamente. Não, claro que não. Em relação ao Portugal, obviamente que nós seremos muito mais prejudicados do que outra coisa, não é? Porque o peso das nossas exportações para os Estados Unidos é cerca de 7%, e as importações não chega a 2%, um ponto qualquer coisa por cento, e portanto aí não há dúvida nenhuma que nós afetará a nível europeu a situação é outra, mas mesmo aí parece-me evidente que os Estados Unidos têm menos a perder, embora percam, não é? Mas menos a perder do que a União Europeia. Ainda mais, mas o mundo pode apontar para outros, principalmente para a China. Não sei se... O problema da União Europeia é que depois a União Europeia está dependente dos Estados Unidos em muito mais áreas, não é? Nomeadamente na área militar e na área da defesa. É importante que a reindustrialização da Europa, que já devia estar em marcha, e a portuguesa também há muito tempo, né? Mas que pensamos tudo nas malas e nas viagens a pé, não sei o quê, nas meios, nos despedimentos e tal, e não nos preocupamos por aquilo que é importante, que é aquilo que vai repercutir no nosso futuro, porque daqui a meio dos anos ninguém se lembra das malas, já ninguém se vai lembrar, infelizmente, das mulheres que ficaram sem emprego, mas vamos nos lembrar todos que não temos indústria. Quando precisarmos realmente, nós e a Europa ainda mais, de ter uma indústria que permita sentir muito menos este tipo de imposições aduaneiras, isto é, produzir cá dentro aquilo que estamos a importar, substituição de importações, por um lado. Por outro lado, teremos uma indústria também militar que permita à Europa ter um mínimo digamos assim, de capacidade de enfrentar situações de conflito. Sem estar dependente, com alguma autonomia, e sem estar dependente de uma forma, enfim, drástica, como está hoje em dia nos Estados Unidos. Ana Marta. Apenas para dizer aqui fazer aqui um complemento àquilo que o João está a dizer. Efetivamente, uma das promessas do Trump foi que iria acabar com os conflitos num tempo recorde, o que não sucedeu, portanto, acho mas que isso era expectável. Essa parte demagógica não se compreende. E depois há aqui outra questão que se levanta, seja do ponto de vista de uma possível anexação da Groenlândia, seja do ponto de vista do controle do canal do Panamá. Ele quer comprar, não quer anexar. Comprar, mas para comprar é preciso quem queira vender. Exato. Quem diz comprar, diz se calhar forçar e utilizar de outros meios para
anexação. E isto, fazer isto do ponto de vista seja da Groenlândia, seja também do ponto de vista da gestão do Canal Panamá, implica necessariamente, de certa forma, alguma invasão e, portanto, vai contra aquilo que ele prometeu que faria, que era trazer, portanto, pacificar estes conflitos e não sei o quê. Ora, se ele emerge e tem estas atitudes ou estas possíveis decisões de certa forma provocatórias, acaba por ser um contrassenso em relação àquilo que ele começou por defender. Até porque a Groenlândia, sendo território europeu e da Dinamarca, efetivamente é muito apetecível, seja do ponto de vista, como disse bem o João, para encurtar aquilo que é a distância entre os Estados Unidos e a Rússia, mas também porque tem ali, como também disse o João, são terras férteis do ponto de vista de possuírem minérios raros que não se encontram noutras partes do mundo e que, se calhar, por exemplo, só a China é que consegue obter e fazer e produzir estes minérios, nomeadamente para as baterias, e como sendo um dos grandes exportadores, como sendo um dos grandes exportadores, por exemplo, ao nível daquilo que são as baterias. Obviamente que os Estados Unidos querem quebrar esta invasão, por assim dizer, da China, que está a alastrar-se por vários pontos a nível mundial de uma determinada forma e os Estados Unidos de outra, e quer, obviamente, também fazer essa guerra, por assim dizer, do ponto de vista comercial, para que a China não tenha a ascensão que já está a ter sobre todos e também sobre a Europa. Isto obviamente trará consequências se acontecer e, ao contrário daquilo que o João diz que entende que poderá estar a defender os interesses dos americanos, eu não acho que seja o defender do interesse dos americanos, é de alguns americanos, não será de todos os americanos, certamente, até porque os Estados Unidos são compostos por pessoas de muitas nacionalidades. Os Estados Unidos são um território recente que começou por ser colonizado por pessoas de todos os cantos do mundo. Portanto, agora estar aqui a criar-se barreiras e limitações e não sei o quê, isto acaba por ir contra aquilo que é a própria história e fundação dos Estados Unidos. E por isso o que eu quero dizer é que não me parece que isto vá de encontro ao interesse de todos os americanos, mas apenas de alguns. Temos que ter uma certa apreensão em relação a esta gestão que o Trump irá ter, porque está a emergir-se com um conjunto de medidas aparentemente muito impactantes num curto espaço de tempo e, portanto, este fator surpresa da parte dele deve deixar-nos apreensivos. Mas já há uma outra figura que apareceu e que tem a mesma dimensão, até em termos de projeção internacional, que o próprio Donald Trump, que é o Elon Musk, e que ele próprio também está já a interferir, não é? Interferir, quanto mais não seja pelas suas intervenções nas redes sociais, pelas suas opiniões, e que estão a mexer também com este equilíbrio político, não é? E a nível da diplomacia, estão já a mexer e interferir com outros países. João, também como é que vês esta intervenção de Elon Musk, que não é Pois eu penso que ele propriamente não é um político, não é? Não é um político, mas já está a pertencer à administração. A administração Trump é um dos grandes responsáveis, também um dos principais financiadores da campanha de Donald Trump e, portanto, com um grande poder de decisão na própria administração. Isso tem a ver com o estilo do próprio Trump, não é? Eu acho que aí há um casamento de certa forma perfeito, porque o Trump mas o Musk não o apoiou sempre, atenção, surgiu agora na campanha sim, e portanto, recentemente nem nas outras e agora está candidaturas e está, enfim, porque de facto o Trump faz os negócios concentraram-se. O Trump faz tábua rasa dos outros americanos, daqueles que não gostam dele, faz tábua rasa pura e simplesmente. Portanto, nós sabemos que ele não tem princípios, que ele não tem e não está sequer disposto a discutir isso. A partir do momento em que foi eleito, ele entende-se o representante, e é o representante de todos os americanos, os que gostam e os que não gostam, mas entende-se também como digamos,
capaz de todo poderoso, não é? E portanto pode decidir, enfim, contra tudo, fazer tudo, o que contra todo o tipo fazer. do que é tradição, do que é valores, do que é a fundação, essas coisas todas. Portanto, isso faz, infelizmente, faz tábua rasa disso tudo. Sabemos que é assim. Portanto, ele é um homem para o bem e mais para o mal do que para o bem prático, no sentido de, e o Elon Musk casa aí, não é? O Elon Musk entra como alguém do mundo empresarial. Portanto, o Trump também vem do mundo empresarial. Sim, o magnata, claro. É um magnata. O Musk também. E, portanto, ele, com essa gente ele entende-se, não é? Porque a gente são aquilo que eu digo, os fazedores. São os fazedores. Esses são os fazedores. Bem ou mal, eles são de facto os fazedores. Eles vêm e abanam e fazem. Achas que há algo... Agora, digamos assim, se fazem bem, na minha opinião, não. Achas que há alguma agenda também? É lamentável o que eles fazem. Há uma agenda também preparada. Eu já cheguei a pensar que, se calhar, ele quer que o Musk venha a ser o seu sucessor. O seu sucessor. Não sei, parece tudo tão articulado, não me parece que seja assim. Nunca me passou isso pela cabeça, mas tudo é possível. Mas num país como os Estados Unidos é possível. A partir do momento em que Donald Trump, que também não era um político, é um magnata, consegue ser eleito até duas vezes. Eleito duas vezes, na primeira vez foi o próprio se o Donald Trump regime consegue, apesar de tudo, daquelas tropelias todas, da invasão ao Capitólio, daquela confusão toda, e portanto esteve quase para ser, enfim, esteve na rua da amargura e de repente reergue-se e é reeleito. Tudo é possível. Portanto, acho que tudo é possível num país desses, não é? E, portanto, o Elon nunca me tinha dado, porque sinceramente nunca tinha pensado nisso, mas se refletirmos um bocadinho sobre isso, o Elon Musk, com o dinheiro que ele tem, ligado presidente dos Estados ligado Unidos com o Estado de Administração, e já esteve na campanha eleitoral, e portanto é um agitador de massas também, e tem as redes sociais, enfim, eu penso que... Tive aquele gesto, tem os ingredientes. Não é que é conotado com o nazismo, que ele nunca assumiu, mas também nunca nunca o negou. Disse que era só uma perseguição. A partir do momento em que ele não negou, pronto, podemos pensar, mas essa história dos gestos, isso não. Nós, se quisermos, apanhamos, todos nós já fizemos gestos desses. Sim, mas tu viste o próprio Chega também tem, o André Ventura também tem esses gestos. Se formos captados por uma câmara, podem pôr ali amanhã no jornal. A dimensão é diferente. Podem pôr no jornal que eu ou alguém... Nós sabemos que ele também participou lá na tal convenção do online, foi à distância outras coisas, sim, do partido da extrema-direita na Alemanha, não é? Portanto, já há interferências objetivas, não é? Sim. Eu pessoalmente, esses apanhados que são apanhados dos gestos, não valorizo isso, porque eu acho que qualquer pessoa pode ser apanhada em qualquer momento a fazer um gesto do género e pode ser... E não gostaria de ser nós não estamos aqui a falar de qualquer pessoa. Sim, mas quer dizer, mas eu não valorizo isso. Eu acho que não, sim, não é por aí. Mas não é por aí, porque o gesto vale momento em que foi muito concreto. Agora, o apoio a partidos de extrema-direita, a sua conotação com extrema-direita, até a extrema-direita europeia e algumas ligações a partidos europeus de extrema-direita, aí sim, aí para mim é relevante e é preocupante na medida em que há alguém muito ligado, muito próximo da administração do maior país, do maior porcentado do mundo, que está, digamos, com ligações evidentes e cada vez mais evidentes à extrema-direita europeia e mundial. Também concordas, Ana Marta? Eu acho que até com isto tudo, Elon Musk... O que tu disseste foi pertinente, efetivamente, para estas pessoas que têm já o poder económico, aquilo que lhes falta é o outro tipo de poder, é o poder das massas, o poder territorial, por assim dizer, e portanto não me choca que a partir do momento em que já dominam determinados dossiês do ponto de vista financeiro, que queiram esse extra, por assim dizer, e acho que o Elon Musk nessa perspectiva até estaria bem posicionado para assumir um cargo desses. Em relação a estes pormenores dos gestos, eu acho que não são inocentes. Estas pessoas têm toda uma preparação, seja a nível do discurso, seja a nível da forma como se comportam. E não querendo estar aqui a lançar uma teoria da perseguição, o que fazem, para mim, é intencional, sobretudo quando é registado em determinados momentos de massas e que sabem que estão a ser vistos, que estão a ser escrutinados e analisados, e portanto não me parece que façam um determinado gesto que é bastante claro e que se associa a uma ideologia
que o façam só porque calhou. Bastava fazer assim, por exemplo, fazer o género, não sei. Mas vocês estão todos no meu coração. Exato. E fez aquilo. Mas pronto. Vale o que vale. Mas é isso. Bem, nós avançamos no tempo e parece que não, a conversa está boa. Esperemos que do lado no nosso auditório estejam também a acompanhar com interesse. Mas passamos aos destaques. Não sei se vieram com destaques preparados. Começamos pelo João. Bom, eu queria só lembrar... O livro que estás a ler também. O livro que estou a ler tem a ver com o gesto. que é o desaparecimento de Joseph Mengele, que é uma novela gráfica. Portanto, eu penso que já aqui disse que eu gosto também de ler banda desenhada. E muito bem, que são belíssimos livros. E precisamente... E que são belíssimas sugestões por sim, inerência. Eu só queria dizer agora a editora que eu tenho aqui, portanto, é... O desaparecimento de Joseph Mengele é do Jorge Metz, e tem a ver com... É da editora Levoir. Da Levoir, sim, que é dedicada à banda desenhada. Sim, e portanto, conta a história, portanto, trata daqui do acolhimento que os nazis, que nomeadamente os dirigentes nazis, receberam na Argentina, depois da guerra, e portanto da vida faustosa que lá tiveram, faziam, e depois que tentavam, portanto, reuniam o sentido de regressar à Europa e implementar o Quarto Reich. E portanto é muito interessante porque mostra toda essa envolvente, todo o acolhimento, a vida enfim de grande luxo e mulheres, enfim, uma vida que faziam, e a intenção que perdurou e que sempre que esteve na cabeça deles e nas conspirações que faziam no sentido de voltarem à Europa e tentarem implementar de novo a ideologia que tinha sido derrotada na guerra. Portanto, é um livro que eu aconselho, porque para além de ser uma história, para além de ser história, não é? E, portanto, para além de ser algo que tem a ver com factos que realmente se passaram e com impacto a nível mundial, é também um livro que tem uma parte gráfica e uma parte de ilustração que vale a pena. Além disso, eu queria só dizer também e lembrar que já agora, acho que todos devemos estar orgulhosos da prestação da nossa seleção nacional de handball. Exatamente. Que pela primeira vez chegou tão longe num campeonato do mundo e ficou em quarto lugar, mas com exibições que poderiam muito bem tê-la levado mais longe. Ainda assim estão todos de parabéns e, portanto, auguram, sendo uma seleção tão jovem e com tanto talento e com tanta experiência também, já apesar da juventude, podem, no futuro mais ou menos próximo, fazer-nos pensar em algo ainda mais relevante. Parabéns para eles. Já agora, essa novela gráfica é também muito inspirada na vida de Otto Adolf Eichmann, que foi um tenente-coronel da Alemanha nazista, que depois foi para a Argentina, exilou-se na Argentina e foi precisamente capturado pela Mossad, que o levou para Israel e depois foi lá executado. Aliás, a teoria da banalização do mal também foi pela forma como estes homens foram... da Mossad também estavam na Argentina, também se refugiaram na Argentina. A tal história da banalização do mal, que é a forma como se executou também estes homens, um bocadinho na linha, e agora vamos passar também já para outro assunto daqui a pouco, é um bocadinho na linha do que fizeram aos judeus depois da própria execução, também sem contemplações. Mas é a humanidade que temos e que já não é só de além, nem de aquém, é de agora mesmo, também que vai acontecendo. Ana Marta, está a terminar o João, em termos de destaques. Então esse quarto lugar da seleção quase seria uma... Que foi uma prestação inolvidável. A priori nunca ninguém imaginaria tal feito. Embora soubéssemos, pelo menos que ainda mais atento à modalidade, que tem havido houve uma grande evolução. Muito grande nos últimos anos. E o que veio provar que num país com parcos recursos,
e com parques recursos afetos àquela modalidade. E até às modalidades amadoras que ainda muito menos no não é? futebol, não é? E que de facto conseguem efeitos brilhantes. Mas derrotar a grande Dinamarca, que já era mas derrotaram a Espanha, que acho que foi a primeira vez que os jogos oficiais conseguiram, empataram com a Suécia, ganharam a Noruega, ganharam, enfim, a Alemanha também, uma série de jogos, e portanto estamos todos de parabéns, e eles ainda mais. Ana Marta. Efetivamente, corroboro com esta congratulação. Eu pensei que a Ana Marta ia dizer, não, o João já disse tudo. Acho que nunca surgiu neste programa. Acho que nunca surgiu eu dizer isso neste programa, mas pode acontecer um dia destes. Não corroboro com essa congratulação, até porque eles chegaram hoje, creio eu, a Portugal, agora ao final do dia, portanto, e estavam até à espera de uma recepção, e merecida recepção no aeroporto. Portanto, é bom quando nós vemos estes portugueses, estas pessoas a surpreender-nos, e ainda agora também tivemos com os Jogos Olímpicos muito bons resultados comparativamente até a participações anteriores, e portanto haja se calhar também investimento e vontade, e se calhar podemos ainda ir mais longe nesta matéria. Eu queria fazer aqui algumas referências, uma referência passada, deixar apenas aqui uma palavra à Rádio AVFM, porque organizou mais aqui uma gala do Fado 2025 num contexto ainda mais abrangente, portanto é uma iniciativa que a Rádio AVFM tem vindo a promover, e com bastante adesão, e que com muita participação aqui ao nível do nosso Conselho, e que merece, não é por estarmos aqui nesta rádio, mas merece esse louvor. Dizer também que está patente uma exposição também de uma ovarense, Rosabela Cruz, intitulado Pelo Regresso, uma exposição no Museu Júlio Diniz, creio eu, portanto vai estar até 29 de março, portanto é sempre bom também podermos dar este carinho a quem é daqui e que se destaca de alguma forma. Queria também, já que estamos neste contexto de parabenizar, fazer referência a Mário Ferreira, professor do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, que foi homenageado pela Optical Society, uma das mais prestigiadas sociedades mundiais na área da óptica e da fotónica. Portanto, é ovarense, Mário Ferreira, e portanto foi... Homem de Maceda. Ovarense do ponto de vista de Maceda, porque já agora faz Maceda, não é? Só para dar mais uma informação. Está certo. Só para complementar. Ok, eu agradeço. Quando eu digo ovarense, somos todos claro, ovar, claro, não é? sim, claro. E portanto, dar essa palavra, que realmente temos figuras que se destacam em várias áreas. Dizer também que há aqui um filme que eu tive a oportunidade de ver recentemente, se calhar já falaram aqui, eu creio que não, mas o filme que também levou a Fernanda Torres a receber o Prémio Internacional do Globo de Ouro, portanto o filme designado por Ainda Estou Aqui. Se ainda não viram, ou quem nos está a ouvir se ainda não viu, lanço mesmo o desafio de verem. Não chega a 2 horas e portanto é um filme brasileiro. É um drama biográfico que retrata, portanto, a ditadura militar no Brasil. Eu fui um bocadinho reticente, eu gosto muito de filme de cinema europeu, alguns filmes também americanos, mas filmes brasileiros por acaso não existem assim tantos que me tenham mexido comigo, por assim dizer. E este é um filme que efetivamente nos prende do início ao fim, e com uma excelente interpretação de Fernanda Torres, lanço aqui, não obstante aquilo que é ali retratado. Dizer-vos também que hoje comemora-se o dia de São Brás, portanto, para quem nos estiver a ouvir, e agora que também é uma altura que as pessoas andam constipadas, eu particularmente, São Brás, para quem for mais crente, é o santo da garganta, eu tenho que rezar a São Brás, que ando aqui um bocado afetada. É? Bacalhau à Brás, não é do santo, mas é do Brás. Ok. Sempre é melhor do que uma constipação. Não. Também é um Brás, não é? E dizer que São Brás foi um médico popular que viveu entre o século III e IV na Arménia. Portanto,
é uma crença, portanto, quem nos tiver ouvido, e até porque também para podermos aqui, de certa forma, chegar a nossa palavra a todo tipo de pessoas que nos estão a ouvir, dizer que existe realmente hoje... E és devota de São Brás? Sou devota de São Brás do ponto de vista de que realmente... Das pastilhas? Não, quando eu tenho problemas na garganta... Dos rebuçadinhos São Brás? Penso sempre que... Percorres a São Brás. Tenho sempre aqui uma fé, mas isto nem sempre resulta. É mais o açúcar. Os repousados de São Brás são aqueles repousados intemporais que por acaso também ajudam bastante. Shortcuts de Ovar retomou a sua programação e portanto, iniciou agora, portanto, para este ano, 2025, iniciou agora na semana passada, e esta semana, dia 6 de fevereiro, vamos ter aqui na Escola de Artes e Ofícios mais um conjunto de curtas-metragens. E, por fim, deixar apenas aqui um alerta para não me estender muito mais, que relativamente à violência doméstica, as notícias recentes, muito recentes, dizem que 4 mulheres foram assassinadas em Portugal só no primeiro mês do ano. E aproveito para vos dizer também que Aveiro é o 4º distrito a nível nacional com o maior registro portanto, de violência doméstica e de denúncias nesse sentido, e de crimes, por assim dizer, nessa matéria, o que é bastante preocupante e lamentável, e eu muito gostaria que os concelhos e os municípios do nosso distrito tivessem equipas a nível local que, juntamente com a Justiça, pudessem também acautelar aqui algumas situações. Estás a falar de violência doméstica, assassinato ou... Que pode levar a um assassinato. Neste caso, 4 mulheres já morreram no início deste ano. Eu não sei esses mas números... Mas a violência doméstica no distrito de Aveiro é violência de género que leva a mortes também. E de situações que estão sinalizadas ou que foram feitas a partir de queixas ou denúncias. Denúncias, sim. Que, por um lado, pode demonstrar uma abertura das pessoas, se forem denúncias, não é? Para o fazerem, e porque há muitos casos que não são conhecidos. Não é mais por aí. Mas falando de assassinatos, é algo... Mas neste caso em concreto, sendo um crime público, muitas vezes nem são as próprias pessoas que denunciam. Pois é isso que eu estou a dizer, ter abertura para... aqui um conjunto de realidades que convergem. E independentemente da forma, o que é certo é que em termos dos efeitos e dos resultados se verifica que, e isto foi bem patenteado nas notícias, Aveiro é o 4º distrito a nível nacional com maior registro ao nível, portanto, de números ao nível da violência doméstica. Porque mais preocupante se torna por sabermos que muitos casos não são conhecidos. Existirão muitos casos que não são, mas dentro daqueles que são reportados, seja pelos próprios e por outras pessoas. Se calhar não temos muito tempo, mas em relação a isso eu tenho a dizer é que lamento que seja um tema recorrente, que seja um tema que há décadas que falamos na violência doméstica. Sim, é um flagelo constante. E tem vindo sempre a ser incrementado, apesar das políticas, enfim, para a frente e para trás, e tentativas e louváveis. Nesse sentido, o que eu acho é que tem que haver uma... Eu acho que isso é uma questão de mentalidade e de formação, e tem que ser nas escolas, e as pessoas, e os jovens, e têm que realmente ser imbuídos de valores morais, de valores emocionais também, que permitam que a prazo isso se vá reduzindo de forma efetiva, e que se vá sentindo que esses números vão sendo diminuídos, porque o que tem vindo a acontecer, infelizmente, é que, apesar de todos os esforços, cada vez se ouve falar mais na violência doméstica, infelizmente, cada vez se ouve mais casos, cada vez até casos mais agudos e mais graves, não é? Com fins, enfim, irreparáveis. E, portanto, o que eu acho é que esse é, de facto, um problema gravíssimo da nossa sociedade, e que temos que encontrar forma de o resolver. E eu acho que não, sim, infelizmente, eu acho que não vai ser com políticas imediatistas ou de repressão, porque são crimes que são cometidos dentro de portas, dentro de casa, e, portanto, de certa forma é impossível, digamos assim, estar alguém na presença imediata dessas situações que possa evitá-las. Portanto, eu penso que passa muito mais por
por uma mudança de mentalidades e por um encarar do parceiro ou da parceira, ou, enfim, como alguém que realmente tem e merece e tem que ser respeitado e que tem os mesmos direitos e tem as mesmas obrigações também, e que, portanto, é uma pessoa inteira como ele próprio, ou seja, são os dois inteiros e, portanto, merecem os dois o mesmo respeito e têm a mesma dignidade. Isso não se consegue com medidas, infelizmente, com medidas de política imediata. E com a justiça a funcionar. E também com a justiça a funcionar. Houve um caso também que a senhora que foi assassinada já tinha feito queixa. Era isso que eu ia precisamente referir. Já não me lembro onde até a Ministra da Justiça fez alusão a esse caso na abertura do ano judicial. Era isso que eu ia referir. Sim. Há um caso muito recente, em concreto, onde a pessoa em questão, a vítima, tinha referenciado junto, portanto, das forças policiais e provavelmente dos meios locais várias queixas, várias situações do que estava a acontecer, até que culminou na sua morte. Se é falha da justiça, se é falha da sociedade civil... Acaba a ser a falha de todos, não é? Uns com mais responsabilidade ou menos. Isto acontecer, por acaso, era uma mulher, mas... Também a violência também se verifica com idosos, com crianças, com homens. Passa pela mudança das mentalidades, mas João, permita-me que isto será um bocado utópico, porque aquilo que nós vemos nos dias de hoje é que não é só questões ligadas à violência, consumismo, comportamento ambiental, comportamento cívico, comportamento ético. Valores. Falta de valores. Há uma falta de valor generalizada e, portanto, se não forem as pessoas a terem o comportamento certo, tem que ser a sociedade civil, as instituições e as entidades a responderem de forma atempada. E ainda bem que falaste nessa questão também dos idosos, começam a surgir notícias de maus tratos, não só em centros de dia, em lares, por aí fora, mas mesmo dos filhos para com os pais. Certo, e com crianças. E há violência tidos também perante crianças. Portanto, sem dúvida, mas assassinatos. A questão dos idosos é que estamos cada vez mais com uma população envelhecida, embora agora que estejamos a reverter e nas escolas com mais alunos, por causa precisamente dos imigrantes, mas com uma população envelhecida começam a surgir muitos mais casos de filhos que tratam mal os seus próprios pais, não é? E a justiça também não funcionando, a sociedade também não funcionando, vai ser muito mais difícil. Assistentes sociais, instituições de caráter social, reintegração social, existem aqui muitos agentes que podem contribuir, portanto isto não é só um problema da justiça, existe aqui um conjunto de agentes na sociedade civil. Sim, porque a justiça é só repressão, não é? A justiça é só depois do mal feito, digamos. Por isso é que estava a referir a justiça e a sociedade em si. Quando muito cedo só às horas, não é? No sentido de que podem saberem que isto pode acontecer. Mas muitas vezes também nos esquecemos, não é? Muitas vezes também nos esquecemos dos meios que essas pessoas têm ou não têm. Dos meios. Sim, claro. Para falar de assistentes sociais e de outros agentes no meio de que meios é que porque os profissionais. Por exemplo, falando por exemplo da CPCJ, muitas vezes faltam meios a essas pessoas para poderem fazer acompanhamentos, para poder sinalizar, para poder técnicos de reintegração social e assistentes sociais, sim. Muitas vezes acaba por ser muito complicado estar no terreno e estar a socorrer. Por isso é que eu digo que a sociedade civil e as entidades, e já ao nível político tem que haver uma vontade. A nível local e a nível da administração central, têm que disponibilizar uma malha de meios que permita acautelar isso, porque as mentalidades, até para os outros problemas que nós temos, ambientais, etc., é muito difícil rápidas, moldar não a violência doméstica e de género sempre existiu. Geralmente é sempre com quem é mais vulnerável. Portanto, isto não é dizer que é só com mulheres, mas também há com homens, exatamente, mas é tendencialmente com mulheres, com crianças e com idosos. Como eu vos disse, dentro daquilo que é o universo de concelhos a nível nacional, Aveiro, o distrito de Aveiro,
Não tenho dados para dizer qual será o conselho em concreto que também fomente isso, mas será aqui numa forma generalizada. Portanto, o Distrito de Aveiro está referenciado, portanto, como do 4º distrito a nível nacional com maior registro de denúncias e de queixas deste tipo de crime, por assim dizer. Bem, isso é obviamente que é preocupante, mas isso pode ser lido, depende de como foi feita a estatística, não é? Porque também repara que o Distrito de Aveiro é o 4º em praticamente tudo, não é? Nós temos Lisboa, Porto, Braga, e normalmente depois aparece Aveiro, para o bem e para o mal. Portanto, tem a ver também com... Não, pode ter a ver com muitas coisas, com a questão da dimensão. Da dimensão, da questão populacional. Claro. Portanto, isso pode também pode ser lido dessa forma, não é? Digo eu. Pode não ser só a questão de haver uma maior tendência, uma maior predisposição para esse tipo de crimes, pode ser também pela dimensão e pela Existem aqui densidade populacional do conjunto Conselho. de fatores que levarão isso. Claro que isso teria que ser analisado de uma forma escrutinada. Como eu vos disse, também não tenho dados que permitam responder a isso, mas a sinalização em si já traz o seu impacto. Claro, sim. João, só estamos na reta final, mas vamos falar um pouco sobre o cessar-fogo em Gaza. E sobre a situação na Ucrânia, como é que vês como é que vês o panorama nestes dois conflitos? Pois, são dois conflitos, enfim, estúpidos, como todos os confrontos militares, mas enfim, o de Gaza já é histórico, portanto já tem décadas. O da Ucrânia é muito recente. Ambos têm, digamos, uma parte, digamos assim, comum, se assim podemos dizer, embora mais vincada num do que no outro, mas ambos têm em comum o facto de haver uma potência superior, preponderante, uma potência superior, com muito mais força, poder bélico, nomeadamente, e portanto que está, digamos, a impor a sua força, a impor a sua vontade e a sua força a alguém, a países muito menos, ou povos, no caso dos palestinianos, que não é um país, portanto muito mais vulneráveis, muito mais desprotegidos. E portanto, tem havido questões políticas ou digamos, argumentos de política e de defesa, no caso territorial, tanto num caso como no outro, não é? A Rússia anunciando que é o facto de a Ucrânia poder entrar na União Europeia seria uma ameaça, não é? E do outro lado, Israel dizendo que os palestinianos, portanto, estão a ser, digamos assim, manipulados pelo Irão e, portanto, é uma ameaça também para o Estado de Israel, os vizinhos, portanto, hostis. Portanto, há aqui pontos em comum, não é? Portanto, o vizinho mais forte, o vizinho que alega que digamos, esse seu vizinho pode pôr em questão a defesa e a segurança do país, seja de Israel, seja da Rússia. Há estes pontos em comuns curiosos. E depois há questões, enfim, há situações que os diferenciam, não é? Portanto, a questão de Gaza é uma questão que vai sendo, infelizmente, prolongada e eternizada no tempo. O povo palestiniano é um povo martirizado, é um povo que também é manipulado, de certa forma, pelo Hamas, não é? O Hamas, de certa forma, também tem o seu próprio povo aprisionado e acaba por ser também um pouco vítima digamos, da atuação desse movimento. E a autoridade palestiniana está ali num limbo, enfim, sem poder sem capacidade de se impor internamente, mas que seria, penso eu, digamos, um interlocutor muito mais válido e podia levar a muito melhores resultados com Israel, com a intermediação eventual de outros países, não é? Nomeadamente dos Estados Unidos, que é o grande aliado, quer queiramos, quer não, de Israel. O cessar-fogo é sempre muito bem-vindo. É óbvio que numa população
martirizadíssima, portanto, castigada recorrentemente pelos bombardeamentos. O cessar-fogo é uma dádiva do céu, digamos assim, portanto, até porque permite a entrada da assistência, portanto, dos caminhões, da assistência humanitária, portanto, que eles tanto carecem, e, portanto, foi, digamos assim, uma lufada de ar fresco, foi uma abertura de tranquilidade, de paz, que eu espero que consiga, que leve a uma paz duradoura, mas, enfim, não estou muito otimista, porque eu entendo que nem Israel, nem os palestinos querem aquela solução dos dois Estados. Embora possam dizer, enfim, mas de facto, pelo menos grande parte das respectivas populações está extremada e, portanto, o que querem é aniquilar o outro, aniquilar o vizinho, questões de ódio, questões de ódio muito inculcado ao longo de muito tempo e passou de geração em geração e que não é difícil, não é fácil de controlar. Portanto, a questão de Gaza, penso que apesar do cessar-fogo ser muito bom, não vai ser resolvida definitivamente tão cedo. A questão da Rússia com a Ucrânia, aí sim, aí eu penso que estamos muito mais perto de realmente chegarmos a uma situação de um cessar-fogo e de um término não sabemos quais as guerra. Condições. Ora, não sabemos como é que vai ser e como é que vai ser negociado, não é? Até porque já estamos numa fase muito embrionária, as negociações nem sequer começaram, nem sequer estão ainda calendarizadas, mas sente-se e já de certa forma pressentimos e podemos quase ter uma certeza de que vão ocorrer. Já há movimentos para isso, já estão a perfilar países intermediários, o Qatar ainda hoje se mostrou mais uma vez disponível, a Arábia Saudita, enfim, há países que se perfilam como potenciais mediadores e que poderão conduzir, até porque eu acho que é do interesse de ambas as partes, já uma guerra que se foi prolongando há muito tempo, com muitas perdas, quer humanas, quer materiais, e que quer queiramos, quer não, massacram esses países, e eu acho que ambos já estão interessados em que, de facto, hajam términos da guerra. Agora vamos ver se há, digamos, capacidade negocial para se atingir esse desidrato. Ana Marta, e tu? O que é que tens a dizer sobre esta temática? Obviamente que a questão da faixa de Gaza e de Israel é uma questão demasiadamente histórica que leva anos e que tudo indica que irá permanecer no tempo, independentemente de agora haver uma atenuação, um cessar-fogo. Não é assegurado que daqui a meia dúzia de anos volte novamente a haver um conflito ali, o que é lamentável por todas as suas gentes que ali habitam e que depois leva a uma quantidade de vítimas absolutamente assustadora. Em relação à questão da Rússia com a Ucrânia, este conflito já se prolonga por muito mais tempo do que aquilo que nós alguma vez imaginaríamos, com muitas perdas também. Provavelmente terá que haver, lamentavelmente, alguma cedência, se calhar também da parte da Ucrânia, para atenuar isso. Não obstante aqui os países que possam vir a intermediar e a mediar a situação, ainda assim tudo aponta, digo eu, para que haja essa cedência para que este conflito termine, mas sim, concordo, já se nota aqui algo nesse sentido. Até diz João. Interessante vai ser ver como é que depois ficam alinhados, digamos, qual vai ser o novo arranjo, digamos assim, vai haver anexação de território, posicionamento qual vai ser o acordo, de Kiev, né, que em relação à Rússia por um lado, que em relação à União Europeia por outro, portanto, e aos Estados Unidos. Estou a ver-vos positivos também, com expectativas positivas, porque neste momento o Zelensky sempre referiu que não iria ceder. Cedência de território não estava fora de questão. Se calhar agora neste momento isso é aceitável também, na vossa opinião, perante o cenário? Não considero que seja aceitável. Isso aconteceu com a Finlândia, não é? Portanto, não considero que seja aceitável, mas tem que ser tido em conta vários fatores. É uma equação que neste momento tem que ter até porque, vários fatores. Desculpa, Ana Marta, até porque não deixa de ser o vizinho. Não é com mais território à frente, não deixa de ser o vizinho. E não é só isso que está em causa. Eu acho que o que é mais preocupante são os precedentes que se criam com estas coisas. Os precedentes que se criam para que as grandes potências agora até os Estados Unidos podem, a nível mundial, ganhem esta vontade, este apetite, por assim dizer, de fazerem a mesma coisa.
Os Estados Unidos agora e a China com o Taiwan, que está ali com aquela situação encravada já há muitos anos. Dizer alô, União Europeia. Wake up. Alô, alô. Acordem, não é? Porque se não são engolidos também. Alô, alô. Mas dá sempre a sensação que no panorama internacional são os mais... Não é? São os quem? na União Europeia, sim. Somos os mais harmoniosos nesse aspecto. Os mais softs, os mais equilibrados. Não estão cá para gastar dinheiro em armamento, nem... Mas tem que ter cuidado, porque senão podem ser deglutidos. É complicado. É a velha Europa, não é? É chamada velha Europa. Velho continente. Não devia ser assim, mas infelizmente eu acho que sempre muitas vezes apesar dos conflitos que há houve. O direito internacional tem a sua validade e tem a sua importância, mas acaba em situações limite por ser o direito da força. Não é? A força impõe-se e temos provas, enfim, muitas provas disso, não é? Em que o direito internacional é relegado para o segundo plano por força precisamente da imposição da força, não é? O mais forte impõe as suas condições. Estamos a ver isso também com a Rússia, não é? A Rússia agora vai para as negociações numa posição de força e vai para as negociações numa posição em que provavelmente a Ucrânia, ao contrário daquilo que seria entendido como justo, vai ter que fazer cedências territoriais, apesar de apesar do Zelensky sempre ter dito que não faria. Portanto, porque a política é isto mesmo, é a arte do possível. Portanto, nós dizemos uma coisa hoje, amanhã todos os cenários são dizer outra. E, portanto, o cenário, enfim, não devia, não é o ideal, mas é o menos mau. Não devia. Temos que olhar já se nota também cansaço, realmente. E o simples facto de acabar uma guerra, só por si, é muito positivo. E refrescante, realmente, que aquelas pessoas precisam mesmo de paz e as pessoas que saíram de lá, refugiados, voltar e poder refazer as suas vidas e refazer as suas cidades, e nós europeus casas. Também, que também nos sentimos ameaçados, não é? Porque a Ucrânia é da Europa. Está aqui à porta, não é? Sentimos ameaçados e assim pelo menos temos de ter tempo para mudarmos a nossa posição. Muito bem, tempo é o que não temos, nós aqui no programa, porque estamos mesmo para terminar e então vamos passar para as despedidas, João. Muito bem, foi muito bom, foi uma conversa estimulante, foi uma conversa boa, foi bom rever-vos, vou daqui, enfim, satisfeito, contente de facto por ter estado aqui e também por ter estado, obviamente, com o nosso auditório, que fez o favor de nos acompanhar e que espero que tenham gostado e que tenham aproveitado também para refletir sobre estes assuntos. São assuntos que nos dizem respeito a todos, da nossa terra e do mundo, porque ao fim e ao cabo isto é tudo um pequeno ponto no universo. É uma esfera. E é preciso nós compreendermos, na medida do possível, tudo aquilo que nos vai rodeando, quer a nível local, quer a nível mais alargado. Portanto, uma boa noite para todos e muita saúde e muita paz. Obrigado, João. Ana Marta. Eu concordo em absoluto e hoje, em sintonia com o João, também desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Estamos aqui em plena altura já de Carnaval. Vais desejar um bom Carnaval. Algo que nos diz tanto aqui Antes, a nós alvarenses. E, portanto, aproveitar este momento de alegria para diminuirmos as tristezas, que são muitas, e continuar aqui connosco com a Rádio AVFM. É o que eu esqueci-me de perguntar à Ana Marta como é que se vai desfilar este ano. Não vou desfilar este ano. Agora sim. O desfile não vai ser a mesma coisa. Desejo um bom desfile para todos, em particular para o grupo de Passarelas Barulhentas. Muito bem. Muito bem. Ora, então obrigado aos dois. Obrigado, Ana Marta, obrigado ao João. E nós na próxima semana cá estaremos para mais uma emissão no nosso programa rumo aos 207 anos de emissão. Cá estaremos. Boa semana para todos, para uma boa semana de trabalho, para quem está doente que seja uma boa recuperação, e na segunda-feira cá estaremos para mais uma emissão de Sobre Tudo e Sobre Nada. Até lá. Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias, todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar.
das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar. Sobre tudo e sobre nada.